Então, nós terminamos a correção daqui da questão do número 5 e estamos fazendo a leitura da questão de número 6. Então, a 11 quilômetros do centro da vila, o parque, criado em fins dos anos 80, de 1980, ocupa uma área de 300 quilômetros. O cenário perfeito combina cerrados, cachoeiras e canyons, além de pinturas rupestres e formações rochosas que enchem os olhos de ecoturistas e esotéricos. Então, esse é um texto que está lá no site Férias Brasil, né? Divulgando, então, um passeio pela Chapada dos Guimarães, né? Você conhecer a Chapada dos Guimarães. E aí está dizendo que essa forma de relevo, né? Que são as chapadas. Nós observamos aqui que as chapadas, elas não estão muito acima do nível do mar. Elas estão acima de 600 metros, né? E aqui ela está numa região de planície. Então, a chapada, ela fica sobre uma região de planície, sobre um tipo de relevo de planície, né? No caso, aqui, né? Área de média e altas altitudes, né? E compreende, então, as serras e as chapadas, como a planície da Lagoa e da Lagoa dos Patos e Mirim. Essas também são regiões onde tem as chapadas, assim como a Chapada dos Guimarães, que é a terceira opção. E aí nós vamos interromper aqui para começar nossa aula de matemática, ok? E aí, para a aula de matemática, nós vamos pegar a apostila. Então, peguem a apostila. Eu vou fazer a correção das atividades que eu não tinha realizado com vocês. Prof, você compartilha a tela para mim porque eu tô sem apostila? Sim, compartilho. Estou colocando aqui agora, tá bom? Tá. Que página, Pro? Página 162. Gente, está muito lenta a internet hoje. Pegaram aí na página 162? Então, algumas questões eu já fiz, eu não vou corrigir novamente. Quem perdeu a correção, vai assistir a aula de ontem, já tá no YouTube. É só pesquisar pela data para fazer a sua correção, ok? Eu vou fazer a correção daquelas que eu ainda não tinha feito, que eu tinha deixado para vocês fazerem sozinhos. Que é a letra B, a letra C da questão A, da questão 1, perdão, que aí nós vamos fazer juntos. Porque a A e a B eu já fiz com vocês. Deixa eu só destacar aqui o vídeo. Enquanto abre aqui. Ok. Opa. Vou compartilhar, tá, pessoal? Que tá meio lento aqui mesmo. Então, eu tenho aqui, na letra C, a letra A e B nós fizemos na aula passada. Eu tenho aqui na letra C uma figura que foi dividida em quantas partes? E aí, quantas partes foi dividida essa figura inteira, 10. Yuri? 2. 10? Em duas Professora, qual é a Não, falei página? errado, falei 2. Falei errado. Quantas são, então? 10. Uma, duas, Qual é a três, página?
10 4. pro. 162 a página. 10 pro. Sim. 6, 7, 8, 9, 10. Então, ela foi dividida em 10 partes. Quando tem uma figura que foi dividida em 10 partes, o meu denominador, então, é 10. Dessas 10 partes, quantas foram pintadas de amarelo? 5. 5, exatamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 partes de 10. Essa é a minha fração, né? Em relação a essa figura. Aí tá pedindo para você fazer uma fração equivalente. E nós aprendemos que para tornar uma fração equivalente, eu posso estar usando a multiplicação ou a divisão. Aqui, o que vocês colocaram? Mateus, o que você fez aqui nesses 5 décimos? Como que você corrigiu? Como que você realizou essa fração equivalente? Como que você escreveu uma outra fração equivalente a 5 décimos? Você usou a divisão ou você usou a multiplicação? A multiplicação. E o que você fez? Você multiplicou por quanto? Você fez essa atividade? Não fez, né? Não. Joel, como que você fez essa questão C? No 5 eu dividi por... Eu usei a multiplicação para fazer 5 vezes 2, que ia dar 10. Ah. E o 10? Aí eu dividi o 10, aí eu... Aí deu... Aí eu fiz a divisão no 10. Você fez essa atividade? Como que tá aí na sua apostila? Mostra para Pro. Sabia? A letra C. Não fez essa atividade? Quem que fez essa atividade? Pessoal, essas atividades, elas valem nota, hein? Eu fiz metade da atividade com vocês na hora da aula, já estou fazendo para facilitar para vocês. Aí teve aluno que ontem que não copiou nenhuma das atividades que foi realizada, tá? Que o pai depois veio conversar comigo e eu falei que eu tinha feito metade das atividades em sala e o aluno nem sequer copiou. Então, eu não quero mais isso. Eu estou tentando ajudar vocês não estão fazendo a parte de vocês? Fala, Rafa. Eu fiz. Então, como que você fez? 5 vezes 2, que deu 10, e 10 vezes 2, que deu 20. Você fez a multiplicação. E você, Yuri, como que você fez? Mesma coisa que o do Rafa. Multiplicação. Então, nós podemos usar a multiplicação, mas nós também podemos usar a divisão. Oi, alguém me chamou? Pro, onde você tá? Eu estou na página 162 da apostila. Tá, ok. Então, eu vou colocar aqui o que o Yuri e que o Rafael fizeram. O que eu multiplico em cima, se for multiplicação, o que eu fizer em cima, eu tenho que fazer com o meu denominador também, né? Então, eu vou multiplicar aqui por 2. Vou colocar aqui o traço da fração. 5 vezes 2, 10, né? E 10 vezes 2, 20. Então, 10 vinteavos é uma fração equivalente a 5 décimos. Eu poderia ter feito também uma divisão. Se eu fizesse uma divisão aqui, no caso, teria que ser por 5, essa divisão. Porque o número que dá para dividir tanto o 5 quanto o 10 é o 5, né? Então, se eu dividisse aqui por 5, e aqui também dividisse por 5,
Quanto que é 5 dividido por 5? Eu tenho 5 balas e 5 crianças. Quantas cada uma vai receber? Uma, exatamente. Se eu tenho 10 balas e 5 crianças, quanto cada um vai receber? 2. 2. Muito bem. Então, 1/2 também é uma fração equivalente. Então, existem várias respostas. Não tem uma resposta só para frações equivalentes, tá? Porque eu posso usar tanto a multiplicação quanto a divisão. Aqui no caso, era para tornar as frações equivalentes. Como vocês não fizeram, vocês vão fazer, eu vou chamar um por um para fazer junto comigo, tá? Os alunos que fizeram vão fazer só a correção. Os que não fizeram vão fazer junto comigo. Então, vamos lá, Matheus. A letra A e B eu fiz em sala, nós vamos para C e D. Eu fiz na aula passada a letra A e B. Então, vamos lá, Matheus. Letra C. Como que eu posso tornar essa fração... Oi? Até você já corrigiu. Eu fiz a B e a C. Eu fiz a C também? Sim. Ok, então, vamos lá para a letra D. Matheus, abre aí seu áudio. Não vai fugir, não. Pode abrir aí o áudio. Vamos fazer junto. Eu tenho aqui o 7 e eu tenho também o 9. Tem algum número que dá para eu dividir o 7 e o 9? Matheus? Vou descontar ponto de aluno que não está me respondendo, hein, gente? Vamos pegar outro aqui. Vamos lá, Joel, vamos fazer junto, que o Joel confundiu. Joel, o 7 e o 9 são números que são ímpares, mas são bem diferentes, né? Não tem nenhuma tabuada que tem 7 e que tem 9, não é? Como resultado. Então, quando eu não tenho nenhum número que dá para dividir o numerador e o denominador, eu vou ter que fazer uma multiplicação. Então, eu preciso escrever duas frações equivalentes, tá? A 7 nonos. Então, por quanto que a gente pode multiplicar esses 7 nonos? Eu pensei no 7, usar a multiplicação do 3, que 3 vezes 2 dá 6. Não, então, mas não, ó, a gente não está simplificando. A gente só vai transformar em uma outra fração. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou escrever aqui a primeira fração. Na multiplicação, eu posso usar qualquer número, tá? Então, vamos colocar por 3, que nem você colocou aqui, ó. Se eu multiplico o meu numerador por 3, eu também tenho que multiplicar o meu denominador por 3. Então, 7 vezes 3, quanto que vai ser? 7 vezes 3... 21. 21, isso mesmo. Se eu multipliquei o meu numerador por 3, eu também tenho que multiplicar o meu denominador por 3. É o mesmo cálculo que é feito em cima, também tem que ser feito embaixo. Quanto que é 9 vezes 3? 27. 27, muito bem. Aí eu tenho que formar uma outra fração equivalente. Então, 7 nonos é igual a 21 27avos. Que também vai ser igual, vamos formar uma terceira fração aqui. Vamos multiplicar esse 7 por 2? Opa! Vamos multiplicar 7 por 2? Quanto que vai ficar o 7 multiplicado por 2? 14. 14, muito bem. E o 9, se eu multipliquei o 7 por 2, que é o meu numerador, o 9 eu também tenho que multiplicar por 2, né? Quanto que é 9 vezes 2? 18. 18, exatamente. Então, aqui eu tenho duas frações equivalentes. Então, 7 nonos é igual a 21 27avos e é igual a 14 18avos.
Você entendeu que o mesmo cálculo que eu faço em cima, eu também tenho que fazer embaixo? A Sim. única coisa é quando eu tenho números que são maiores, por exemplo, né? Eu olho se o número de cima, se eu vou fazer uma divisão, eu tenho que ver se dá para eu dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo divisor, tá? É só aí que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Guilherme Durães. 30, 40 avos. Vamos lá, Guilherme. Cadê sua apostila, Guilherme? Ah, tá. Então vamos lá, 30, 40 avos. Como que eu posso tornar essa fração equivalente a outra aqui? Dividir por 3? Dividir por 3. Tem 40, se eu dividir por 3, vai dar um resultado de 40? Não. Então não dá para dividir por 3, né? Por qual que a gente pode dividir? Ó, deixa eu dar só uma dica. Sempre quando eu tenho números terminados, números pares, eu posso dividir por 2. E números terminados em 0 e 5, podem, se os dois forem terminados em 0 ou em 5, no caso, né? Poderia ser 30 e 45. Eu posso usar também a divisão por 5. Então, como que eu posso dividir? Posso dividir por 10 aqui também, né? Como que eu posso fazer? Se você quer usar divisão ou multiplicação? Geralmente, quando os números são maiores, a gente usa divisão, tá, pessoal? E aí, Guilherme? Vai dividir por quanto? Por 5. Então, vamos lá. Vamos dividir por 5. Quanto que é 30 dividido por 5, Guilherme? 6. 6, ok. E se eu dividir por 5 embaixo, eu também tenho que dividir por 5 em cima. Quanto que é 40 dividido por 5? 8. 8. Dá para escrever uma outra fração aqui? Eu posso pegar do 30 ou posso até mesmo simplificar os 6 oitavos, né? Qual a outra fração que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir, posso multiplicar. São duas frações equivalentes que eu preciso formar. E aí? Multiplicar. Por quanto que você quer multiplicar? Por 5. Por 5, vai ficar um número bem alto, né? Quanto que é 30 vezes 5? 30 vezes 5. 150. 150, isso mesmo. E 40 vezes 5? 200. 200. Então, ficou 150 200avos, ou dos centésimos, né? E 6 oitavos e 150 200avos são frações equivalentes a 30 40avos. Certinho. Vamos lá, quem mais aqui? Rafael, que está na sequência aqui do 62 50avos, Rafa. 62. O que eu posso fazer aqui? 62 vezes 2? Vezes 2, vai multiplicar. Vai dar Gente, 124. deixa eu só explicar uma coisa aqui bem rapidinho. Se alguém fez diferente disso, não significa que esteja errado, tá? Quem que fez e deu resultado diferente? Pode falar, Yuri. Ô, Pro, a minha eu fiz de divisão. Qual? No caso, a letra a F. Não, mas vamos falar uma aqui. Vamos falar de uma. Só um pouquinho, Yuri. Vamos falar de uma questão. A letra D, por exemplo. Como que você fez? A B? D de Daniela. D de Daniela. Ah, tá. Eu fiz de vezes. Vezes 2. 7 vezes 2, que aí deu 14 oitavos. 14 oitavos não, 20,
Isso aqui é 14 oitavos, isso lembra. E 9 vezes Duda 2 que deu também 18. fiz de vezes. Então ficou 14 18avos. E aí, qual foi a outra fração que você fez? Além da. Porque são duas frações equivalentes que tinha que colocar aí na letra D, né? Eu, E aí você coloquei, multiplicou por 2 e o que mais? eu fiz vezes 3. Então ficou a mesma coisa da letra D, né? Que eu Sim. fiz aqui na correção. E a sua letra E, como que você fez? É dividido por 2. Dividiu por 2. E aí deu 15 20avos. É isso? Sim. E depois, qual foi a outra que você usou? Vezes 2. Dividiu por 2 e multiplicou por 2, que vai dar 60 80avos. É. Certíssimo. Vocês viram, pessoal? Então, não significa que porque deu um resultado diferente do que a Paula está fazendo aqui com vocês, que o de vocês está errado, tá? Duda, você tinha feito essa questão? Tinha feito essas? Tá entendendo? Tá? Quem mais tinha feito e deu resultados diferentes, tanto do Yuri quanto dos que eu corrigi agora em sala com vocês? Ninguém? Então, vou dar uma acelerada. Gente, acho que vou ter que fazer essa correção. Vou dar uma aceleradinha aqui, porque senão a gente não vai conseguir finalizar. Então, o Rafa falou aqui, pode abrir, Rafa, vamos terminar aqui, ó, vezes 2, né? É E vezes quanto 2. 60 vezes 2 deu 124. 124 e 50. 100. E daí o outro eu fiz dividido. E aí dividiu por quanto? É, Rafa? Por quanto que você dividiu o 62 e o 50? Tem algum número? Então, para dar 31 e 25, você dividiu por quanto? 2. Sempre é importante, pessoal, vocês colocarem o número, tá? Igual a Pro tá colocando aqui, as setinhas. Opa, o que é isso aqui? Como que eu tiro isso daqui agora? 25. Ah, tá aqui. Então, dividiu aqui por 2, 62 dividido por 2 vai ser igual a 31, né? E 50 dividido por 2 vai ser igual, então, a 25. 31, 25avos, né, Rafa? É. E aí, pessoal, é importante vocês colocarem essa setinha para vocês lembrarem qual foi o cálculo que foi realizado, ok? Aqui a questão de número 3 eu fiz com vocês em sala, toda a questão 3, na aula passada. E aqui era para completar esse esqueminha. Professora, Tem aqui 180. Oi, você não fez a 3, não. a 3 eu fiz todinha com vocês, ela. Pra mim, você só fez a primeira. Só a primeira? Ah, então Sim. foi com a turma da tarde que eu fiz. Então vamos voltar lá, letra A e B. Então vamos lá. Então eu tinha feito a primeira, que era o denominador 24. Na letra B, o numerador tem que ser 40. Então eu vou colocar aqui uma fração com o numerador 40. Eu já tenho o meu numerador. Eu preciso descobrir qual é o meu denominador. Se eu sei que é 40, eu tenho que pensar o que foi feito com os 5 para ele chegar, para se transformar em 40. O que eu tenho que fazer com os 5 para ele se transformar em 40? Eu tenho que dividir ou eu tenho que multiplicar? Multiplicar ele por 8. Multiplicar por 8. 5 vezes 8 é igual a 40. Se eu multiplico por 8 o meu numerador, eu também não tenho que multiplicar por 8 o meu denominador? Sim. Sim. E quanto que é 8 vezes 8? 64.
Exatamente, 64. A Não, mesma pelo que coisa eu eu vou me lembro, fazer. você não fez A também. Não, A eu fiz. Isso aí eu tenho certeza que eu fiz. Vocês. Oi? Ah, eu fiz, não fiz? Porque eu fiz uma de cada para poder Sim, explicar para fez vocês. A. Só A, né? Só. Ah, eu fiz sim. Talvez seja alguma. Você perdeu essa correção, mas eu fiz a letra A sim. Depois você, se quiser voltar para pegar a correção dessas outras atividades, volta lá tem a playlist, eu vou mandar no grupo, e aí você assiste para ver como que ficou, porque eu não vou voltar, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Então, eu tenho aqui denominador 12. Já coloca aqui embaixo da minha fração o denominador 12. Se o meu denominador aqui é 36, o que eu tenho que fazer com esse denominador para ele virar 12? Eu tenho que multiplicar ou eu tenho que dividir? Dividir. Dividir. Vou dividir, exatamente. Eu tenho que dividir o 36 por quanto para ele se transformar em 12? 5. Por 5. Mas 5 não dá 36. É por 9. Por 9? Tem certeza? 36 dividido por 9 vai dar 12? 12 vezes quanto que vai ser igual a 36? Não é 12 vezes quanto que vai ser igual a 36? Oi? 2. Por 3, Rafael, que dá 5. Aqui, ó, por 3. 3. Eu tenho 12 mais 12. Vamos ver aqui, ó. É 2 vezes 12. 12 mais 12 vai ser 4, 24. Mais 12. 4 mais 2 vai ser igual a 6. 2 mais 1 vai ser igual a 3. Então, apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, 3 vezes o 12 é igual a 36. Ou 36 dividido por 3 vai ser igual a 12. Se eu dividir por 3 aqui o 36, eu também tenho que dividir por 3 o meu 15. E aí, quanto que é 15 dividido por 3? 3 vezes quanto que vai ser igual a 15? 3 vezes 5, isso mesmo. Então, vai ficar 5 dozeavos. Na questão de número 4, está pedindo para completar esse esquema. Então, tem aqui 180 120 avos e precisa completar para poder tornar as frações equivalentes. Aqui, na verdade, está sendo uma simplificação das frações, né? Para simplificar, eu vou usar somente a divisão. Se dividiu por 5 aqui embaixo, o que eu tenho que fazer aqui em cima? Quinto ano? Dividir por 5. Dividir por 5 também. Então, eu já sei que 180 dividido por 5 vai ser igual a 36. E 120 dividido por 5 vai ser igual a quanto? 24. Muito bem, vai ser igual a 24. Se dividir o 36 por 4, o que eu tenho que fazer com o 24 aqui embaixo? Dividir por 4. Vou dividir também por 4, porque o que eu faço aqui em cima com o meu numerador, eu faço aqui embaixo com o meu denominador. Dividir o 36 por 4. 4 vezes quanto que é igual a 36? 9. 9, muito bem. Aqui, 24 dividido por 4 é igual a 6. O 9 foi dividido por 3 e virou 3. O 6 foi feito o que com esse 6? 3. Dividir por 3. Também foi dividido por 3, porque o que eu faço com o meu numerador, eu faço com o meu denominador. E quanto que é 6 dividido por 3? 2. 2. Essa é a minha fração. Dá para dividir mais esse 3 meios?
Não. Então, nós chamamos ela de fração. Opa! Fração irredutível. Irredutível. Que não dá para reduzir mais do que isso. Então, uma fração irredutível. Você viu que letra bonita? Estou escrevendo no computador, mas tem gente que escreve no caderno e tem essa letra assim, gente. Irredutível. Aqui que eu tinha que ter posto um pontinho. Então, vamos lá, bem rapidinho, que só temos 6 minutos. A Rebeca e o Raul participaram de um concurso que tinha 80, em uma prova que tinha 80 questões. A Rebeca acertou 3/4 e o Raul acertou 15/20. Então, para eu saber quantas questões cada aluno acertou, nós já estudamos fração de uma quantidade. Então, eu tenho que fazer aqui quanto que é 3/4 de 80. Né? O que eu tenho que fazer? Eu vou dividir, lembra que primeiro divido o meu todo pelo meu denominador e depois multiplico o resultado pelo meu numerador. Então, 80 dividido por 4. Quanto que é 80 dividido por 4? Vou dividir aqui 80. Metade de 80 é 40 e metade de 40 é igual a 20. Já dividi por 4. E vou multiplicar esse 20 por 3. 20 vezes 3, quanto que é? 60. Quanto que é 20 vezes 3? 60. Então, o Raul, a Rebeca, acertou 60 questões. Vamos ver quanto que o Raul acertou. O Raul acertou 15/20. Será que o Raul acertou mais? De 80, né? Porque eles fizeram a mesma prova, também tem 80. Eu vou dividir o 80 por 20. Quanto que é 80 dividido por 20? Para facilitar, o que a gente faz? Esquece os zeros. Coloca ali 8 dividido por 2. Quanto que é? 4. 4. Então, 80 dividido por 2 também é igual a 4. E eu multiplico agora o resultado pelo meu numerador, que é 4 vezes 15. Quanto que é 4 vezes 15? 60. 60. O Raul, então, acertou 60 questões. Quem acertou mais questões? Ninguém. Ninguém. Os dois acertaram a mesma Empatou. quantidade de respostas, né? Esse aqui eu nem vou responder, que aí vocês colocam com as palavras de vocês. Essas frações 3/4 e 15/20 são equivalentes? Sim ou Sim. não? Sim. Por quê? Por quê que elas são equivalentes? Ô, Pro, você pode voltar um pouco mais para cima? Eu não consegui fazer. Tá. Obrigada. Por que elas são equivalentes? O resultado do todo não deu o mesmo? Não deu 60 aqui e 60 aqui? Então, elas são equivalentes? Sim. São equivalentes. Agora, por que elas são equivalentes? Porque elas representam a mesma quantidade de questões. A mesma quantidade do total, né? Do total, porque tem o mesmo total, do total de questões.
E aí, na questão de número 6, era para simplificar as frações até torná-las irredutíveis. Pro, posso falar o que eu coloquei na C? Pode. Eu não sei se tá certo, mas eu coloquei assim, ó. Sim, porque eles são todos multiplicados por 5. Não, mas pela multiplicação não tem como. É Não? porque elas só são equivalentes porque a quantidade de fração, né, a fração daquela quantidade, ela representa a mesma. As duas representam 60 questões. Só por isso, porque se um fosse 30 e outro fosse 20, já não seriam equivalentes, Tá. tá? Elas só são equivalentes porque elas representam a mesma quantidade de questões. Tá. Aí aqui na questão de número 6, a letra A eu fiz com 6. Vamos fazer então a letra B. Por qual número que eu posso, para simplificar a fração... Oi? A letra A você não fez com a gente. A letra A eu fiz. Fez sim. Ana, você não está prestando atenção na aula, hein, Ana? Na letra B, 81 e 89, eu tenho que número que eu posso dividir esses dois, por qual divisor que eu posso, que divisão que eu posso fazer desses dois números, que dá para dividir tanto 81 quanto 9? Por qual número? Divide por 3? Vamos dividir por 3. Quanto que é 81 dividido por 3? É 27. 27, ok. E 189 dividido por 3? 63. Quanto? 63. 63. Vou conferir aqui, hein, Rafa, porque de cabeça assim, a Pro também não consegue fazer cálculos muito... Não, só fazer aqui, peraí.